Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Henrique do canal Desconstruindo os Mitos Henrique. Hoje eu resolvi gravar o meu testemunho e contar somente a verdade no que eu presenciei dentro da instituição evangélica chamada igreja. Vale a pena salientar aqui que eu não tenho a pretensão com esse testemunho, com esse vídeo, magoar evangélico nem religioso, e nem fazer você descrer do que você acredita, mas levar a você um raciocínio lógico, a você a pensar por conta própria. Também eu peço aos senhores que tenha paciência para ouvir educadamente, sem ofensa, esse testemunho. E por quê? Porque se você for uma pessoa sincera, se você for uma pessoa honesta, você vai concordar comigo, mesmo que eu não tenha esperança de que você concorde, porque esse sistema cristão, ele é discórdia, não há uma concordância. E todas as vezes que aquele que sair do meio da igreja e resolve falar o que eu vou falar aqui, ele é motivo de ódio, ele é motivo de escárnio, ele é motivo de preconceito. Então, por esta razão, eu peço que você ouça até o fim, educadamente, e raciocina. E eu quero começar contando meu testemunho. Para quem não sabe, eu sou o Paulo Henrique e eu fui evangélico durante 17 anos e até mesmo atuei como pastor evangélico, pastoreei 2 igrejas. Quando você ingressa na vida religiosa, no meu caso eu me converti no ano de 2000. Eu me converti em uma Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E aí eu me batizei ali no Belenzinho e comecei agora a fazer parte da mocidade de uma igreja Assembleia de Deus. E as pessoas viam em mim, os obreiros, pastores, um chamado para o ministério. E aí eu comecei a ficar entusiasmado, eu comecei a ficar eufórico em tudo aquilo, porque eu achava que eu estava no lugar certo. Como todas as pessoas que estão de fora têm essa visão. Você acha que a igreja é o lugar certo porque você está perto do povo de Deus, porque você está perto de Deus, mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que isso não era verdade. E tudo começou quando me pediram que eu fizesse 2 cursos. Eu fiz o básico em teologia e também fiz o CPO. Esses dois cursos, ele capacita, ele potencializa você para atender o chamado pastoral. Eu acredito que todos aqueles que já navegaram e navegam no ramo da fé, que pastoreia a igreja, teve que passar por este crivo. E aí, o tempo foi se passando e eu comecei a perceber que não havia honestidade, sinceridade, amor neste lugar, que não há comunhão neste lugar. Mas eu listei aqui, eu fiz uma lista de 8 itens, que aconteceram, que ocorreram,
que fez com que eu desacreditasse desse sistema religioso. A primeira coisa que aconteceu aqui, senhoras e senhores, foi como que eu perdi a fé nos milagres relatados pela Bíblia. A Bíblia, ela diz o seguinte: Deus é o Deus de hoje, de ontem, de eternamente. Está escrito. E aí, eu comecei a colocar à prova esses milagres, porque eu era um homem de oração, eu era um homem que clamava, eu era um homem que orava. Eu tinha uma sede de que eu colocasse as mãos sobre os enfermos, sobre as pessoas doentes, para que elas fossem curadas. Porque está escrito na Bíblia, eis que vos dou o poder, está escrito na Bíblia, eis que vos dou o poder para curar os enfermos, colocar as mãos sobre os enfermos e o curarão. Dou poder para expelir demônios e toda a força do mal. Todo cristão se orgulha porque ele acha que ele recebeu este poder. E aí, eu comecei andando no meio de pastores, fazendo um trabalho evangelístico, campanha, cruzada, e eu percebia que não havia milagre. E quando as pessoas contavam um tal milagre, e era lugar distante. E quando você ia até esse tal lugar que supostamente ocorreu esse milagre, chegava lá, esse milagre não tinha ocorrido da forma que a pessoa tinha falado. Eu comecei a perceber que muitas pessoas, inclusive até amigos meus, estavam morrendo porque eles estavam negligenciando a medicina. Eles estavam interrompendo o tratamento porque eles acreditavam que seria curado. E muitos morreram. E muitos foram para o hospital já em avançado, a situação já avançada. Alguns conseguiram inverter o quadro e outros morreram. E eu percebia a hipocrisia de alguns irmãos, de algumas pessoas, que o médico fazia o possível e o impossível para curá-los. E quando ele chegava na igreja, ele ia dar o testemunho, ele contava o testemunho desprezando o médico, que estudou mais de não sei quantos anos para se dar com aquela situação. E ele conseguia ali tirar o mérito do médico e dar o mérito para Deus das curas. E contava o milagre de uma certa forma, como se fosse algo milagroso. E isso ele contava, e as pessoas contavam na igreja, para aumentar a fé das pessoas, para continuar prendendo as pessoas naquela ilusão e alimentando ali aquele milagre. E aí, o tempo foi passando e eu fui percebendo, e não só na minha vida, mas na vida de outros irmãos, não havia milagre. Inclusive, eu tenho um episódio que eu vou falar aqui agora, que aconteceu tanto na minha vida, quanto na vida do meu filho. E quando eu estou falando isso aqui agora, alguns cristãos vão falar que eu nunca tive experiência com Deus. É porque você nunca teve experiência, como se eles tiveram alguma experiência. O meu querido, foi mais de 17 anos, paulatinamente, vendo tudo isso. E, por exemplo, eu tinha tanta sede de milagre que eu orava. Eu orava naquele tempo 2 horas, 2h30, nessa vontade de que esse milagre ocorresse. Eu já cheguei a orar pedindo que não precisava curar mim, não, mas curava outras pessoas. Olha para você ver o tamanho da aberração, o tamanho da ignorância. Mas o que foi mais marcante também foi um dia que eu estava
pastoreando uma congregação e, de repente, o meu filho, o Paulinho, ele tinha aproximadamente 4 anos de idade, quando ele foi cometido de uma infecção na garganta. Ele acabou de tomar aquela vacina da febre amarela e o efeito foi colateral. E naquele exato momento que eu vi o meu filho agonizando, querendo falar e não conseguia falar, aquilo me desesperou. E eu fiz o que todo cristão faz. A gente não vai buscar a medicina, a gente não vai recorrer aos médicos, porque a gente acredita que tem fé, que Deus cura, que Deus faz milagre, como está escrito no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas. Tem uma veracidade de milagres ali, mas aquilo só acontece só na Bíblia. Na vida real aquilo não acontece e vocês vão ver isso no decorrer do meu testemunho. E aí eu tomo aquela criança, né, nos meus braços e disse: Deus, aqui é o teu servo. Fazemos essa oração que todo cristão conhece. Meu Pai, eu tenho fé. Eu te apresento o meu filho agora nas tuas mãos. E nisso eu pego, né, o vidrinho de óleo e passei na mão, como costumeiramente a gente aprendeu e como a Bíblia nos orienta a fazer. Passei aquele óleo na mão e direciono aquele óleo até a garganta do meu filho, invocando com toda a fé, com todo o entusiasmo. E disse: Deus, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Quem está orando aqui é o teu servo, meu Pai, que é fiel a ti. E aí, depois de alguns minutos de oração, uma alegria tomou conta do meu coração, acreditando no milagre, acreditando na cura do meu filho, determinei e fiquei feliz, chorei ali naquele momento, né, naquela comunhão com Deus. E o tempo foi passando, quando no outro dia a situação do meu filho foi piorando. E foi piorando, e foi piorando. E eu me desesperei novamente. Pela manhã eu tinha feito um jejum, uma consagração em pró de que Deus fizesse alguma coisa. E aí eu faço a segunda oração. Eu orei pedindo a Deus que tirasse pelo menos aquele sofrimento, né? Que transportasse para mim aquela dor, aquele sofrimento que estava naquela criança, porque ele era uma criança, e que transportasse para mim, porque eu como uma pessoa adulta, eu como uma pessoa mais velha, poderia suportar aquele sofrimento. E eu invoquei, eu chorei com tanta fé, com tanto entusiasmo, e isso não aconteceu. E o meu filho piorando, 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 e eu, um pastor, pregando, e eu fazendo trabalho de evangelização, ganhando alma para Jesus. Quando aquilo não aconteceu, eu imediatamente, às pressas, levo o meu filho para o médico. E quando eu levo meu filho para o médico, ele ficou internado, tomou algumas injeções ali, né? Alguns medicamentos, ficou internado durante um tempo. E aí, esse tratamento aconteceu naturalmente, ou seja, pelas mãos da medicina. Se fosse outro cristão, ele ia chegar na igreja, ele ia testemunhar um milagre normal, que o próprio médico, com seus estudos, seus meios tecnológicos, curou o meu filho. E aí, eu comecei a ficar ali com a pulga atrás da orelha. Eu comecei a questionar: como pode? Se ler a Bíblia, eu sou um pregador de milagres. Quem me conhece sabe que eu desafiava, eu pregava, mesmo não vendo milagre, eu ficava alimentando aquela fé. Eu ficava alimentando aquela esperança, que é o que muitos evangélicos fazem na igreja. É como se você ficasse anestesiado, como se você ficasse brisado,
naquela ilusão, e eu percebi que é a ilusão de outras pessoas que vai contando, que vai prendendo as pessoas, e as pessoas até percebem, mas não tem coragem de falar, não tem coragem de tomar uma atitude. E aí eu fiquei um pouco frustrado, mas não parei. Eu continuei pregando, eu só não conseguia pregar mais com intensidade sobre milagre. Porque dentro de mim ficou marcante aquilo. Ora, eu era um servo de Deus, era um cara fiel, um cara honesto. Por que que Deus não me atendiu? Por que que Deus não tinha me atendido? E aí, o tempo foi se passando, foi se passando. E aí, a segunda coisa que eu comecei a observar, não obstante o milagre, foi o falso amor dentro da igreja. O falso amor dentro das congregações. Eu percebi que nós falávamos de amor para as pessoas que estavam de fora, né? Nós queríamos trazer as pessoas mostrando um profundo amor, mas quando chegava dentro da igreja, esse amor ele não se manifestava na prática. Esse amor era só de palavras. Eu via irmão julgando irmão, irmão entregando irmão ao ministério. Eu via irmão causando dissensões, né, entre irmãos. E até que um belo dia caiu de uma vez por toda que a intenção da liderança, tá, de várias igrejas, tá, gente, de a maioria das igrejas grandes, ela se manifesta isso com mais clareza. Quando, uma vez, eu estava no ministério e nós fomos convocados para uma reunião de obreiros. Isso é costumeiramente fazer nas igrejas, de cada 3 meses, de cada 6 meses, fazer reunião com os líderes. E o pastor presidente, ele dissera que a igreja que não conseguisse o aluguel depois de 3 meses ia fechar esta igreja. Então a igreja bancava essa igreja. Quando você abre uma igreja, ela é bancada. Isso acontece muito nas Assembleias de Deus, para não falar nessas igrejas neopentecostal. Ali é outro assunto para outro vídeo. Vou me concentrar aqui na minha história, no meu testemunho. E aí, eu tomar um chazinho aqui que eu gosto. Chazinho de gengibre com mel e limão, muito bom para a garganta. Hoje eu me recorro a tratamentos naturais, né? Tá, gente? Não que eu esteja doente, eu gosto. E quando eu fiquei analisando aquilo, né, o presidente dizer, e pessoas que são obreiros, né, que são de outras igrejas, já ouviu isso várias vezes, sabe do que eu estou falando. E inclusive a igreja do nosso ministério até fechou, né, por conta de não ter dinheiro para pagar aluguel. Então a sede mandava para ali, se não atingisse a meta, ou seja, pelo menos para pagar o aluguel, aquela igreja seria fechada. Inclusive a minha, ela não chegou a ser fechada, porque eu era uma pessoa que eu tinha amor, eu ia atrás das almas, né? E eu evangelizava, trazia essas pessoas para a igreja. E nos primeiros meses, os 2 meses, ela não entrou o suficiente para pagar o aluguel. Então eu dava o meu dízimo e ajudava com a quantia a mais para pagar o aluguel, para que não chegasse o conhecimento do presidente que aquela igreja não arrecadou os dinheiros suficientes. Então eu ajudava uma parte. Aí no 3º mês, né, eu paguei 2 meses, no 3º mês ela já entrou o suficiente para manter aquela congregação. Mas amigos da gente, amigos de ministério, alguns fechou algumas congregações. Eu percebi que a intenção ali não era com a alma, né? Isso eu estou falando, gente, no meu ministério, mas eu também presenciei, e amigos meus também de ministério contaram para mim
que aconteceu a mesma coisa em outros ministérios, em outras igrejas. Eu percebi que a intenção ali não era com a alma no sentido espiritual, mas a preocupação ali é com a alma no sentido físico, no sentido palpável, no sentido dinheiro. Depois de olha só, de eu frustrado com o milagre, eu comecei a analisar essas coisas. Então, meus olhos, a minha visão, ficou uma visão analística, né? Ela começou a analisar as coisas que todo cristão percebe, mas faz vista grossa, né? Faz com que a sua mente crie um elástico para você passar por cima das coisas, para você não ver, porque você não quer ter a pretensão de dizer que você não tem fé. E aí eu fiquei profundamente frustrante, né? Porque naquele decorrer daqueles 3 meses, a gente evangelizando, a gente ganha algumas almas para Jesus. E aí eu me perguntei, quer dizer que se a igreja não conseguir, se a gente não conseguir o aluguel, essas almas que a gente ganha, essas piabinhas que a gente ganha para Jesus, vai ficar dispersa, como já ficou em outras igrejas, né? Fecha a igreja e as almas ficam dispersas. Tem alguns pastores que ainda é sincero, ainda leva essas almas para outra igreja, entrega lá a outra igreja. E outros deixam disperso mesmo. Aí eu fiquei olhando, cara, como é que pode um negócio ser de Deus, uma igreja, a gente prega um amor, prega a união entre as pessoas e os ministérios falando uma coisa dessa. Então eu fiquei ali analisando aquilo ali. Outra coisa também foi que uma vez eu fiz um trabalho, né, em uma empresa, e a empresa me deu aproximadamente mais ou menos umas 15 cestas básicas. E aí eu comuniquei ao ministério. E aí eu evangelizava, né, em alguns lugares ali na favela, naquele lugar mais pobre, e eu ajudava com algumas cestas básicas aquelas pessoas. Só que algumas dessas pessoas não eram do nosso ministério. Quando eu recebi um comunicado que era para nós ajudar somente dos nossos irmãos, da nossa igreja, né, do nosso ministério. Aí eu fiquei pensando, mas as outras igrejas, os outros irmãos, não é de Deus? Não é tudo de Deus? Não é só um povo que vai morar no céu? Eu comecei a perceber que havia uma diferença, uma discriminação com membros de outras igrejas. Eu não, eu olhava com um olhar de amor, um olhar de sinceridade, de evangelho para as pessoas. Então, pouco importa se as pessoas eram do meu ministério ou não, eu queria ajudar, eu queria doar, quando eu vi ali o pastor dizer que nós tínhamos que ajudar somente os nossos irmãos. Ou então nós convidar eles a vir para nossas igrejas, aqueles que não estavam congregando, que era de outras igrejas, convidar eles a vir para o nosso ministério. Então eu comecei a ver um amor condicionado, né? Eu comecei a perceber um amor condicionado. Mas não para por aí. A terceira coisa foi os dízimos e oferta. Eu, como um cara que sempre gostei de ler a Bíblia, desde 10 anos que eu li a Bíblia. Tanto que uma vez eu contraditei o padre da minha cidade. Eu tinha 10 anos, eu contraditei o padre, porque eu já tinha lido na Bíblia que Deus era contra a imagem, e porque que dentro da igreja estava cheio de imagem. E quando eu contraditei o padre ali, na presença da minha mãe, o padre disse para minha mãe, esse menino vai dar trabalho, porque eu sempre gostei de ler bastante, ler livros, ler a Bíblia. E com 14 anos eu já tinha decorado o Velho Testamento. E aí eu, percebendo tudo aquilo ali, eu tinha percebido que a lei para pedir dízimos e oferta
na Bíblia não era para a igreja da nova aliança. Que aquele pedido de dízimo ali na Bíblia, de Malaquias 3,10, que é a base para os pastores pedir dinheiro, não se referia à igreja, e sim à nação de Israel. E deixa eu contar para vocês aqui como que isso acontece. A segunda coisa que eu consegui perceber ali também, que esses dízimos que a Bíblia fala ali, não era dinheiro, não era cédula, não era papel, era alimentos, né? E isso vocês podem perceber no livro de Deuteronômio, no capítulo 22 e no capítulo 14, e eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem. Era alimentos. Era alimentos. E não era dinheiro. E por quê? Porque quando a nação de Israel se tornou, segundo a Bíblia, livre da escravidão do Egito, Deus tinha feito uma promessa a Abraão de dar a eles grandes terras. E aí, as 12 tribos de Jacó tinham sido ordenadas por Deus que os 11 ia receber herança na terra, para você entender essa confusão do dízimo. E uma nação, ou seja, uma tribo, não ia receber herança. Essa tribo ia ficar para ministrar, para trabalhar ali no templo judaico. Então eles não iam trabalhar, eles não iam fazer serviço forçado. E aí a ordenança de Deus era que eles trouxessem 10%, né, do seu salário, ou seja, do seu ganho, do seu produto do campo, que era o hortelã, que era o mosto, que era o vinho, que era a manteiga, que era o cordeiro, que era o alimento do campo, que haveria de ser trazido, né? Deveria trazer ali para alimentar o sacerdote. E era produto do campo, era alimento. Mas então, a nação, ou seja, os levitas ali, que ficavam cuidando das coisas, oferecendo sacrifício, eles recebiam uma maior parte. Eles recebiam 110%. Ou seja, então as 11 dos seus irmãos, os seus 11 irmãos, tinham que trazer 10% da colheita ali para alimentar o sacerdote, o sumo sacerdote, e também fazer algumas benfeitorias no templo. Era para isso que eles traziam os seus dízimos em forma de alimento e também trazia em dinheiro, né? Trazia uns ciclos de prata e de ouro. E esses ciclos de prata e de ouro, que era o dinheiro da época, era para fazer alguma manutenção, alguns transportes do templo, para alguma madeira, alguma benfeitoria ali, né? E aí, eu, analisando tudo aquilo ali, que somente os levitas deveriam receber, mas não somente os levitas recebiam, mas eles também tinham que repartir, tá lá escrito, tá? Tá lá, eu vou colocar aí, que eles deveriam repartir entre os órfãos e as viúvas e os necessitados que estavam no meio deles. Aquelas viúvas que perdiam seus maridos na guerra, que não tinham condição ali de trabalhar, né? De plantar. Então, esses dízimos e ofertas pedidos ali, era para alimentar essa classe de pessoas, porque era alimento. Então, vocês estão conseguindo perceber que os dízimos não eram dinheiro? E nós pedimos dinheiro para as pessoas. Aí eu percebi que a justificativa que nós dávamos aos fiéis era que naquele tempo não tinha dinheiro. Naquele tempo não tinha dinheiro. E por isso, nós deveríamos trazer dinheiro. Porque ninguém vai trazer, né? É uma cabra, uma ovelha, hortelã, um vinho para os pastores. Eles não querem isso. Então eles dizem que tem que ser em dinheiro. E aí, eu descobri na Bíblia que não era dinheiro.
E que essa justificativa que nós usávamos para os fiéis e os outros pastores, os outros obreiros também junto, isso não coincidia com a Bíblia. Porque uma vez que eles diziam que não tinha dinheiro no Velho Testamento, eu tinha lido uma passagem no livro de Gênesis, capítulo 37, que dinheiro já existia. No capítulo 37, José tinha sido vendido para os seus irmãos por 20 moedas de prata, que era o dinheiro da época. Como não existia dinheiro? Eu comecei a perceber também a discrepância nos dízimos. Eu comecei a entender que não era para a igreja, e sim para um povo, sim para uma nação. Tá? Lógico que eles vão distorcer, vão criar uma forma de mostrar isso, né? Não tem problema, eu sei que eles são assim mesmo. E aí eu fiquei me perguntando, quando uma vez eu expliquei Malaquias 3:10, e eu fui chamado na reunião, né? Eu fui chamado na reunião para dar esclarecimento. Isso foi que me marcou profundamente e eu percebi que dízimos e oferta era uma façanha hoje. Ninguém tem direito a pedir. Ninguém tem direito a pedir dízimo agora, nem oferta. O que se faz agora, que deveria ser feito agora, era pedir, né? Não é nem pedir, é uma oferta de amor. Isso vale, isso parte da espontaneidade do meu coração. Por exemplo, eu estou feliz, eu estou bem, eu não sinto falta. Então, eu vou tirar uma parte por amor e vou doar ali. E para quê? Já que, gente, eles estão querendo essa ideia de que dízimos e oferta é para a obra de Deus, se bem que eu tenho um vídeo gravado sobre isso, o que é obra de Deus. E aí eu entendo, tudo bem, é justo, vamos supor que tenha luz, que tenha água, que tenha o salário do compastor. Então isso é justo, né? Não só na igreja evangélica, mas em toda a instituição que estão de pé, que ajuda pessoas a recardar. Isso era divino, isso era humano. Você está entendendo, gente? Mas eles não querem, eles querem bater na tecla que é os 10%. Que é os 10%. E eu já tinha provado ali, descoberto, que aquilo ali era outra façanha, né? E que aquelas pessoas também, hoje, né? Porque Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, ele é bem claro. Ele diz o seguinte, já que eles querem abrir mão, né? Eles querem reivindicar esse direito para si, mesmo assim eles não fazem de acordo com está escrito na Bíblia. Porque no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esses dízimos e oferta é para poder, para manter-se, para manutenção do templo, ou seja, desse lugar hoje chamado igreja, que é outro vídeo que eu vou gravar sobre isso também. E eu fiquei percebendo tudo isso, e aí eu falei, tem alguma coisa errada. Existe alguma coisa errada. Eu comecei a perceber também a desunião entre as igrejas, né? A desunião entre as igrejas. Por exemplo, se abrisse uma igreja ali perto, o pastor, o presidente, advertia os pastores contra aquela igreja. Eu comecei a ver que aquele lugar não tinha união, porque a Bíblia pregava uma coisa e nós estávamos vivendo outra. E isso não só no meu ministério, em todas as igrejas, viu, gente? Todas as igrejas que você chega, se for de outra denominação, de outro ministério, os pastores não gostam muito não, tá? E ainda adverte os cristãos, os crentes daquela igreja, não ir em outra igreja. Você tem noção do que é isso? Não vai naquela igreja não, porque aquela igreja é fundo de quintal. Eu acredito que todo mundo já presenciou isso. Não vai naquela igreja não, porque aquela igreja é herética. Não vai àquela igreja não, porque aquela igreja não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica, como se ela tivesse também. Aí eu ficava me perguntando, como pode? Mas tudo não é de Deus?
Jesus não vai vir buscar uma igreja lavada de boas obras e não uma placa? Por que essa desunião? Por que essa discordância? Mas não obstante essa discordância, eu percebi também que a Bíblia, ela era interpretada a seu bel prazer. Eu percebi que de igreja para igreja, a Bíblia era interpretada sobre o entendimento do líder. Aí eu me perguntei, peraí, a Bíblia é uma só, Deus é um só. Por que isso? Por que essa desunião? Por que essa interpretação não bate? Uma condena dízimo, outra não condena. Uma diz que tem que usar o véu, outra diz que é heresia. Igreja que dominava, a igreja maior que dominava uma boa parte, por exemplo, como a Assembleia de Deus, ela chegou a colocar algumas igrejas como seita, como heresias, está no livro, todo mundo sabe disso aí, obreiros que navegam no ramo da fé, como heresias. Aí eu me perguntei, como pode ser crente, aceitou o Senhor Jesus Cristo, se batizou e ser heresia? Quem é que tem o direito de dizer que é heresia? A igreja. A igreja que estava decidindo o que era. Mas isso é uma forma, gente, de arrebanhar fiel. Eu consegui perceber que a igreja evangélica, ela era igual boca de fumo, igual tráfico. Você não pode colocar uma biqueira ali do lado da outra biqueira que gera confusão com as outras facções. Tem que ser da mesma facção. E eu comecei a analisar e ver que a igreja estava igual. Se outro ministério colocasse uma igreja ali, se fosse de outra igreja, havia um conflito. Não havia uma unanimidade, uma vez que a Bíblia é uma só, uma vez que Deus é um só. E eu me perguntei, uma vez eu li na Bíblia que Jesus diz assim, segui a paz, né? Ou seja, o apóstolo que falou isso, segui a paz e a santificação com todo, senão a qual ninguém verás a Deus. Aquilo ali já foi, para mim, o suficiente para mim não querer saber mais, entender que igreja é uma farsa, que igreja é um engano. E aí, eu percebi que não havia ali essa unanimidade. Mas eu fazia vista grossa e eu continuei pregoando, continuei fazendo meu trabalho, só que dentro de mim já havia mudado. Por mais que eu tentava criar um elástico na minha mente para não ver essas coisas, para não ver essas aberrações, mas dentro de mim eu já não conseguia mais mentir para mim mesmo, que é o que muitos cristãos fazem até hoje. Eles mentem, né, para proteger aquilo que eles acreditam. E aí eu não conseguia mais mentir. E aí eu também consegui perceber que nós condenávamos as pessoas de outras religiões. Nós xingava os ímpios, nós dizia que os ímpios, o ímpio aqui é aquela pessoa que não é crente, que não faz parte do grupo, que elas iam para o inferno, né? Que se, por exemplo, a Igreja Católica, o Espiritismo, a Macumba, outras denominações, se não se convertesse, se não fizesse parte do nosso time, do nosso grupo, essas pessoas iriam para o inferno, como está escrito. E eu percebi que aquilo não estava certo. Aquilo estava alguma coisa errada. E nós se sentíamos muito orgulhosos, mas nós estava cometendo coisas piores do que os incrédulos. E de uma forma geral, de um modo geral, cometendo coisas piores do que os incrédulos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Nós pregamos, tá? Agora aqui eu vou abrir algumas exceções, não são todas igrejas, tá, gente? Não são todas. Mas nós pregamos que não podia adulterar. E um monte de pastor adulterando.
Nós pregávamos que não podia, que deveria cuidar da esposa, né? Porque a esposa, ela é uma adjuntora. E eu percebi vários pastores espancando. Gente, eu estou falando só o que eu presenciei, só a verdade. Eu estou contando esse testemunho aqui, só estou falando, gente, a verdade. Os pastores espancando as suas esposas. E o que mais me deixou um pouco constrangido e chateado é que a igreja, ela não aconselha, a direção da igreja não aconselha as suas esposas e denunciar esse pastor. Não. Eu percebi que elas falavam assim para as pessoas: não, irmão, vai orar, entrega na mão de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Uma coisa séria acontecendo, mulher sendo espancada, mulher com olhos roxos, mulher sendo violentada sexualmente pelos seus próprios esposos. E eu via que a igreja, ela era omissa. Quando uma esposa falava de denunciar, juntava um monte de obreiro, um monte de irmão. Não, irmão, entrega na mão de Deus. Sabe por quê? Porque a liderança estava mais preocupada com o caráter, com a imagem da igreja, do que aquela pessoa que estava sendo espancada. E eu comecei a perceber que aquilo não era normal. E isso, gente, em todos os segmentos. Então eu fiquei olhando, gente, tá errado isso. Só que eu não conseguia falar. E todas as vezes que eu tentava falar isso, os irmãos me olhavam assim, meio atravessado, me constrangendo. E aí eu comecei a ver esses abusos acontecendo, né? E eu percebia que quando um pastor, ele adulterava, né? Um pastor grande, se o pastor tivesse, por exemplo, uma importância, se o pastor tivesse várias igrejas no seu domínio, e se o pastor tivesse grana, quando ele adulterasse, vocês sabem o que os ministérios faziam? Inclusive, em vários ministérios isso ocorre. Mandava ele para outro lugar, quando na verdade ele deveria ser punido. Não, mandaria ele para outro lugar, para ele fazer outras vítimas. Porque é assim que acontece tanto na Igreja Católica, né? Se você ler a história, se você conhecer a história da Igreja Católica, como que os padres, eles violentam as crianças, como que ele abusa das mulheres, das freiras. E a igreja, ela não denuncia, a igreja, ela passa o pano, ela é omissa, né? E eu fiquei observando tudo isso, gente. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse lugar. Esse lugar, ele não pode ser de Deus, ele não pode ser divino. Uma vez que ele fala, ele prega a verdade. Quanto na verdade, a igreja deveria cumprir a lei, como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 13. Não, eu percebi que a igreja, ela era omissa, que ela não praticava, ela escondia. E nisso, quantas mulheres que estavam sofrendo e não poderia falar, não poderia comentar com outras pessoas, escondia isso. Aí eu fiquei observando tudo isso, falei, gente, tá errado. Outra coisa que também, depois de eu convivendo já com muitas dúvidas, eu lembrei que uma vez no seminário de teologia, o professor falou que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles são anônimos, isto é, nem Mateus escreveu o evangelho, nem João escreveu o evangelho, nem Marcos escreveu o evangelho. Aí eu me perguntei, como é que pode? Porque o que as pessoas escutaram e escutam até hoje foi que eles escreveram os evangelhos. Todo teólogo, toda pessoa que estuda sabe que ninguém escreveu o evangelho. Eu falei, poxa. Aí eu descobri estudando, né? E eu descobri isso foi lendo nos livros. Hoje não, se você parar na internet 2 horas, você descobre toda a mentiraiada que falaram e que falam para as pessoas. E eu lendo muito, descobri que os evangelhos, eles eram anônimos.
Eu falei, como? Aí eu descobri que foi a igreja, né? Foi através do século que a igreja foi construindo esses evangelhos. Por exemplo, imagine que tivesse uma pessoa ali na Galileia, na Judéia, uma pessoa de respeito. Então eles otorgavam esse evangelho a essa pessoa, dando uma confidencialidade para aquele grupo. Uma vez que todas as pessoas era semi-analfabeta, não sabia ler nem escrever. Então, como que eles escreveram? Aí eu descobri que foi a igreja que escreveu o evangelho. Outra coisa que ficou marcante também, que eu ouvi no seminário, aí não foi mais o professor falando, né? Nós estávamos numa aula de hermenêutica, né? E eu vi um discurso entre pastores lá, né, obreiros, dizendo que nós não tínhamos os originais da Bíblia, né? Que o que nós temos hoje era fragmentos. E todo aquele documento histórico, né, do Velho Testamento, já no quarto século, não estou falando nem do primeiro século, já era do quarto século, eles não eram originais. Era fragmento, era pergaminhos. Aí eu me perguntei, como que pode a pessoa fundamentar uma vida, uma história de pessoas em algo que não é original? Vocês estão conseguindo perceber como isso foi profundamente doloroso para mim? Vivendo toda essa história, mas eu, como um covarde, que eu não tinha coragem de tomar uma decisão e eu fazendo vista grossa, eu já não conseguia ser mais alegre, eu já não conseguia ser mais feliz, mas quando eu subia na tribuna, quando eu ia pregar, a hipocrisia, que é isso que acontece, tomava conta de mim. E naquele momento eu me transformava, porque é isso que acontece. As pessoas veem os líderes religiosos como alguém acima deles. Mal sabem eles que isso é tão comum como qualquer outra pessoa. A única coisa que diferencia deles é que receberam um título, uma carteira. No dia a dia, as pessoas falam palavrão, algum deles, tá, gente, toma cerveja, toma uísque. É tão carnal, é tão normal, é tão natural como qualquer outra pessoa. Fala palavrão, xinga, amaldiçoa os filhos, compra, não paga. E quando chega às 7 horas da noite, ele pega a farda, né? Ele pega a farda e eu vou fazer aqui uma expressão, né? Deixa eu pôr aqui para vocês perceberem como é que esse sistema faz. Aí coloca a farda, o paletó, a gravata e chega na igreja, né? Aí pega a Bíblia, é isso que é a verdade. Gente, eu só estou falando a verdade. Aí põe o terno, a gravata, pega a Bíblia, e aí chega na igreja, canta aqueles três hinos da harpa, e aí aquela cantoria, aquela euforia, e começa agora a pregar uma santidade. Aquilo tudo é um teatro. Eu sei o que eu estou falando. Gente, eu não quero magoar os sentimentos de vocês que são fiéis. Eu só estou relatando o que acontece nesses lugares. É o cara, Pai do Senhor, irmãos. Ele se incorpora, muda a voz, começa a fazer aquela oração de santidade, hipocrisia. E aqui está uma razão porque os filhos dos crentes não são crentes, tá? Quem está na igreja sabe por quê? Por causa dos testemunhos. Por causa do que os filhos vê acontecendo dentro de casa. Mas quando chega na igreja, o pai se reveste, agora se prepara, coloca aquela farda, incorpora nele aquele espírito de santidade. Mas tudo aquilo ali é para o povo, senhoras e senhores. E eu comecei a perceber toda essa loucura, essa hipocrisia que gira em torno desse sistema. E aí eu não conseguia mentir mais para mim. Aí eu continuei pastoreando. E quando chegava de noite, em vez de eu ir dormir, eu ia estudar. Eu descobri, tá? Hoje tem um monte de vídeo falando sobre esse assunto, tá cheia, a internet tá povoada desse assunto, mas naquele tempo eu descobri que a igreja, que esse cristianismo que nós defende a unhas e dentes, que esse cristianismo tão falado, onde ele dominou o Brasil e alguns lugares do mundo,
ele nada tinha a ver com aquele acontecimento de Jerusalém, de ressurreição de Jesus, da doutrina, dos ensinamentos dos apóstolos. Nada tinha a ver. Olha para isso, olha para a Bíblia. Se você não está acreditando, olha para a Bíblia e olha o que você está vendo hoje. Eu descobri que aquele cristianismo dos apóstolos, eles se perderam. A igreja se perdeu e a igreja se corrompeu. E agora nós temos um cristianismo oficializado por Constantino. O imperador romano oficializou, e como ele supostamente se converteu ao cristianismo, ele começou a dar legalidade, né? E as pessoas se convertiam ali naquele tempo, não era porque elas achou interessante toda aquela história, é por causa das benesses que o imperador tinha colocado à disposição dos cristãos. E isso eu vejo até hoje. Todas as vezes que o cara tem um cargo importante, né? O que tem de pessoas profetizando, olha, Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou que você vai ganhar. É só você olhar no Senado, como que os evangélicos são, né? Olha aí, abraçando com os caras, abraçaram o Temer, abraçaram o Lula, abraçaram outros e outros, profetizando. É assim, mas isso tudo é através de interesses, né? É através de posições, é através de algum favor. Mesma coisa aconteceu com Constantino. O Constantino, o pagão, né? Ele começou a dar algumas benefícios, alguns cargos, algumas posições de privilégio para alguns bispos. Mas aí você me pergunta, mas isso é a Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana. O que você não sabe, meu irmão, é que a Igreja Evangélica, essa Igreja Evangélica saiu da Igreja Católica. Saiu através do padre, ou seja, do monge Lutero. Lutero, protestante, que reformou o protestantismo. E isso ninguém fala nas igrejas. Os pastores não falam na igreja. Eles são assim inimigos da igreja católica, mas eles saíram da igreja católica. E não há uma concordância, não há uma unanimidade. E aí eu cheguei a uma conclusão de fato que realmente nós foram enganados. E aí eu já não conseguia mentir mais para mim. Outra coisa também foi a ilusão, a enganação das línguas estranhas. Inclusive, eu não sou hipócrita. Eu também fui batizado, supostamente fui batizado com o Espírito Santo e falava línguas estranhas. Mas eu descobri que aquilo ali era uma emoção da minha mente. É como se você vai num estádio de futebol, como você vai em um lugar cantar, ouvir um seu ídolo, ver aquele cara que você tanto ama. Toda aquela movimentação ali, por exemplo, se você está na igreja, é o Espírito Santo. Se você está na macumba, é o Oxô. Se você vai em qualquer segmento, ele muda de lugar. Você está entendendo, gente? Ele muda aquela energia, aquela emoção. Não tem nada de Espírito Santo. Essas línguas estranhas, lá, calava, soure, essa bobagem que os evangélicos falam na igreja. E eu quero pedir desculpa aos cristãos, porque eles pensam que isso está vindo de algum lugar, que isso está vindo do céu, isso está vindo da sua cabeça, da sua emoção. Quando eu comecei a analisar que aquele advento de Atos, no capítulo 2, que é a base para os cristãos falar essa bobagem, eles foram mal interpretados, foram mal compreendidos. E isso teve uma aceitação no Brasil através de dois suecos, né? E Daniel Berg e Gunaving, que trouxe esse movimento. Mas esse movimento aconteceu lá nos Estados Unidos, na rua Azusa, que os evangélicos nem sabem muitas das vezes a origem dos negros, como que esse movimento passou a acontecer. E que esse movimento, isso tem um nome, tá? Isso na teologia é chamada glossolalia, ou paracletologia, para nós que estudamos teologia, ou pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Eu comecei a analisar que Paulo,
que os apóstolos e que Jesus Cristo nunca falaram em essas línguas estranhas. E eu fui entender que isso não passava e não passa de um desequilíbrio mental. E, gente, eu não quero magoar, mas estuda, analisa isso. Então, nada tinha a ver com as línguas estranhas que supostamente foram faladas lá no livro de Atos, lá no advento do Pentecoste. Gente, debaixo de tudo isso, e eu não conseguia mentir, eu cheguei a uma conclusão, que a Bíblia Sagrada, esse livro que tanto as pessoas amam, esse livro que tantas pessoas se baseiam a sua vida nele, né? Porque as pessoas têm em mente, como eu tive, como outros também têm, é que a Bíblia parece que ela caiu de paraquedas, que ela caiu já pronta para as pessoas. Ou, no mínimo, você vai ouvir, mas a Bíblia foi inspirada. Isso que nós conta para os fiéis. Todo teólogo, toda pessoa teólogo sincero e honesto sabe que a Bíblia não foi inspirada. Apesar dele ser um livro poderoso. E eu me utilizo dele, eu não posso negar, porque foi pessoas inteligentíssimas que escreveu a Bíblia. A Bíblia não tem nada de inspirada por Deus. Eu sinto muito desapontá-los. Eu sinto muito, gente, falar isso, mas é uma verdade, e que essa verdade, ela não vai ficar escondida por muito tempo. Muito tempo. Só você estudar, só você pesquisar. Aí eu descobri que, eu conto para as pessoas que foram selecionados por homens inspirados por Deus. Como a Bíblia mesmo, ela afirma, toda escritura inspirada é proveitosa. Eu percebi que em algum lugar Paulo falava, o apóstolo Paulo, que o mais cooperou para o cristianismo, ele dava a sua opinião. Eu vi muitas opiniões na Bíblia que não era divina. Então, como que ela é um livro inspirado? E aí, gente, eu não conseguia mais mentir, e foi um pingo d'água. O que faltava foram desfeito ali. Aí, quando eu já não acreditava, gente, e eu com toda essa informação, vendo tudo isso, eu ainda continuando pregando. Porque é assim que esse sistema faz com as pessoas. A pessoa vai mentindo, a pessoa vai ficando cínico, cheio de cinismo dentro de si. E quando a pessoa percebe isso, como meus amigos perceberam, amigos meus já também não acreditam, tem amigos meus que até a dar risada, mas eles continuam lá. Eles não tomam partido, eles não são sinceros, porque esse sistema, gente, ele faz isso com as pessoas. E as pessoas, coitadas, elas não têm culpa, por isso que eu não estou aqui ofendendo ninguém, é o sistema. É o sistema que faz isso. E as pessoas vai ficando cínico. E o medo e a covardia toma conta da pessoa. Então a pessoa continua ali, e vida mais vida. Só que eu não conseguia mais mentir para mim. E eu fui tomado de um medo. Quando eu descobri que tudo isso era mentira, que tudo isso é manipulação, é enganação, através de anos após anos, eu fiquei doente. Eu era um cara de oração, um cara que acreditava, que tinha tanto amor. Quando eu descobri que a Bíblia não foi inspirada, nem todos os teólogos sabem disso, a maioria dos teólogos sabe disso, que a Bíblia é um livro humano. A Bíblia foi construída nos concílios. A Bíblia, através da Septuaginta, que é outra farsa, para outro vídeo, vou falar sobre essa. A Septuaginta, que tanto se orgulha, é outra farsa também. Eu simplesmente descobri como milhões de pessoas descobriram. Um monte, não é só eu não, tá gente? Porque vocês estão ouvindo esse testemunho aqui, vocês pensam que só eu descobri, não. Um monte de gente descobriram que a Bíblia é um livro comum. É o livro mais vendido e o menos compreendido, o menos lido.
E o que eu estou falando aqui é uma verdade. Aí eu comecei a descobrir nos concílios, né, através do pedido de Constantino, dos imperadores, dos bispos, que a Bíblia, ela foi construída nos concílios. Que o Espírito Santo também, ele foi construído nos concílios. A Bíblia, ela em nenhum momento ela apresenta Jesus Cristo como Deus, e sim como um homem, e sim como filho do homem. E Jesus mesmo afirmou que o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E eu analisando Paulo, estudando toda a biografia dos apóstolos, em nenhum momento Paulo fala que Jesus Cristo é Deus. E aí eu acho agora a igreja divinizando Jesus Cristo como Deus. E ele não era Deus. Veja bem, Deus diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, tem ciência de todas as coisas. Jesus chegou a afirmar, olha para você ver, ele disse, ninguém, nem os anjos, sabe a hora que o Pai há de voltar. Então logo ele não é Deus. E não é mesmo, porque ele foi construído dentro de vários concílios. E esse assunto para outros vídeos. Eu vou explicar como que essa construção, como que essa eleição passou a acontecer. Logo então, para finalizar, eu chego a uma conclusão que nós fomos enganados. É por esta razão, ô meu irmão fiel, você que está ouvindo, que não tem milagre, que não tem cura, toda tentativa, você pode orar, eu desafio, pode orar, o homem mais santo, nada vai acontecer. Pode clamar, pode rezar, pode orar. Esses milagres relatados aqui, quem construiu foi a igreja. Por isso que eles não ocorram, por isso que eles não acontecem nos dias de hoje. E aí nós vamos justificar, não acontece porque não tem fé. Mentira. Não acontece porque não é o tempo de Deus. Mentira. Você tem que ter paciência. E isso vai prendendo as pessoas, isso vai iludindo as pessoas dentro da igreja, vai embriagando, fazendo com que as pessoas vai passando mais tempo, e as pessoas vão ficando frustradas, e pouquíssimo toma essa decisão que eu tomei aqui. Quando eu descobri tudo isso, e eu um pouco meio frágil emocionalmente, eu fui para a igreja no dia domingo e falei, hoje é o último dia que eu prego. Conversei com a minha esposa e falei, olha, hoje é o dia. E naquele dia, como eu era treinado, né? Todos são treinados para pregar. Eu preguei demais, gente. Preguei demais, pessoas choraram, pessoas renovaram, mas tudo aquilo vem da mente, vem da emoção humana. E no dia, e foi no domingo, e na segunda-feira eu liguei para um pastor amigo meu e pedi para ele ir comigo até o presidente. Ele foi comigo. E quando chegou lá, eu apontei os fatos, apresentei ali como que a Bíblia foi construída, como que a Bíblia é alterada, como que milagre não acontece. E ele, pastor Paulo, nós sabemos que algumas coisas não é bem assim, mas o povo não está preparado para saber disso. Você está conseguindo entender, gente? Mas o evangelho não é construído em verdade. Por que que o povo tem que viver enganado? Por que que nós não podemos falar algumas verdades para o povo, uma vez que a Bíblia é verdade, uma vez que o testemunho é verdadeiro? Uma vez, peraí, a Bíblia não fala a verdade, por que que nós temos que criar todo esse engano, esse engodo em torno das pessoas, uma vez que o evangelho diz ser verdade? Se não é verdade, é mentira. E quem é mentiroso, segundo a Bíblia, é filho do diabo, ou é o próprio diabo. Você está conseguindo entender a enrolação, a enganação que a igreja cria para prender os seus fiéis? Quando eu coloquei meu ponto de vista, o pastor disse, olha, pastor Paulo, você tem aí até um ano, né, para você decidir se quer voltar mesmo, né, para você continuar fazendo as suas atividades. E eu disse, não,
Porque uma vez que eu não acredito mais no cristianismo nem na Bíblia, outras religiões também não é verdade. E aqui vai minha alerta para você, obreiro. Quando você descobrir isso, não acredite que outro segmento tem verdade. Não tem. Não tem verdade em nenhum lugar. E por quê? Porque nós, como teólogos, quando nós estudamos, nós temos a obrigação de conhecer todas as religiões e os fundadores de todas elas. Então nós combatemos. Então não cabe a mim sair daqui e ir para a igreja católica, ir para o espiritismo, para o budismo, nada. Uma vez que uma não é verdade, todas não será. Aí eu falei, não, pode me excluir definitivo do ministério, que eu estou largando esse ministério. E aí, gente, foi o que aconteceu. E ali eu larguei, né? Saí do ministério, peguei minha esposa, meu filho e vim para a minha casa. Quando passou uma semana, vieram na minha casa um pastor, amigo meu, e ele disse: Paulo, o que você está fazendo, você vai pagar um alto preço. Você não vai prosperar. E muitos deles, senhoras e senhores, me amaldiçoaram. E a minha vida estava dilacerada, a minha vida financeira estava um caos, eu estava psicologicamente abalado, machucado, precisando de ajuda, e ouvi estas palavras: você não vai prosperar. Deus não vai deixar, porque você não está debaixo de uma cobertura. Estar debaixo de uma cobertura aqui, senhoras e senhores, é estar na igreja. Porque as pessoas acham que você só tem fé dentro da igreja. Você só vai ser abençoado se estiver dentro da igreja. E quando, para terminar aqui meu testemunho, eu larguei aquilo. Claro, porque as interpretações, o ensinamento, leva você a não acreditar em você. Está escrito: maldito o homem que confia no outro, ou outras traduções, em si mesmo. Então você não pode exercitar o seu potencial, porque você está sendo contra Deus, porque você tem que viver a dependência desse Deus. O problema é que nada acontece. E a sua vida vai adiando, como a minha ficou de mais de 17 anos. E quando eu saí, eu falei para minha esposa: eu vou mudar a nossa vida. Eu vou mudar, eu vou trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar na empresa de um pastor, e ele me humilhou profundamente. Ele me humilhou profundamente, não deixava eu ir para frente. Resumindo, essa empresa, a partir desse momento, esse pastor passou a ser minha. E eu fui trabalhando com inteligência, e fui trabalhando com dedicação, porque eu acredito nisso, gente. Esquece essa conversa fiada que algo vai cair do céu milagrosamente. Você sabe como é que as coisas acontecem? É você trabalhando. É trabalhando com inteligência. É trabalhando com comprometimento. É assim que as coisas acontecem. Eu fui trabalhando com inteligência. Depois eu fui estudar sobre finanças. Fui estudar sobre dinheiro. E hoje, para terminar, depois que eu saí desse engodo todo, dentro de 4 anos, eu me tornei um empresário de sucesso. Hoje eu ganho dinheiro de várias formas. E é por esta razão que eu vim contar o meu testemunho. Eu sei que muitas pessoas nesse exato momento estão iradas, estão com raiva, porque estão demonstrando que a religião é violenta. Eles estão demonstrando que a fé deles é violenta, e eles não estão nem de acordo com a palavra. Porque eles estão me odiando e torcendo contra mim nesse exato momento, porque estão se sentindo ofendidos. Não é a minha intenção, mas o que eu estou dizendo aqui está desconstruindo toda esta realidade. Quando eles perceberam que eu consegui prosperar, que minha vida começou a andar, gente, acredite, quando eu pensei que tudo tinha acabado, eu tomei 3 golpes de pastores. Eu perdi 168 mil reais de cristão, pastores. Você está conseguindo perceber que não há honestidade, que não há seriedade neste lugar? E eu tive que me levantar de novo, profundamente machucado, me ergui novamente para resumir a história. Hoje, muitos desses líderes, muitos desses pastores tomam conselho comigo sobre finanças. Inclusive, gente,
Aquele que lá atrás me amaldiçoou. Aqueles que lá atrás disseram que a minha vida não ia para frente. E hoje eu estou aqui, feliz, alegre da vida, sem precisar de nada disso, de nenhum lugar desse. Essa é a minha história. Hoje eu sou ateu. Eu não acredito em absolutamente nada disso que eu apregoei para as pessoas. E eu vou falar isso em outros vídeos, como que foi essa construção. Mas agora aqui é o meu testemunho. Meu caro amigo e colega, você que está ouvindo esse vídeo, esse testemunho, não sei nem se eu devo chamar de testemunho, e sim testemunho. Analisa, seja analítico. E se você perceber algo com esse testemunho que está um pouco parecido com a sua vida, toma uma postura, toma uma decisão, seja homem, enfrenta o que você tiver que enfrentar. Acredite, se você confiar em você mesmo e a luta, a sua vida vai mudar. A sua vida vai prosperar, porque você estará parando de perder tempo e dinheiro. Espero que esse testemunho possa mudar, possa ajudar pessoas. E para você que vai ingressar agora, que está ouvindo esse testemunho, você vai passar por tudo isso e um pouco mais. Então aí fica a minha alerta se você quer ir nesses templos, quer ir nestes lugares. Eu sei que as pessoas do meu canal podem estar um pouco entristecidas, não era o propósito, né? Mas não tem como eu ensinar vocês a prosperar, não tem como eu ensinar vocês a crescer, sendo que você está com essa crença dentro de vocês. Não há possibilidade. Então tem que abrir mão de tudo isso. Ou mesmo que você não abra mão de tudo isso, começa a olhar para tudo isso como um olhar crítico, começa a analisar isso, ser uma pessoa analítica, para você perceber que tudo isso que eu estou falando é verdade. Eu só resumi aqui que a coisa é muito profunda, gente. É muito profundo, tá? E aí eu tomei essa séria decisão, estou muito feliz. E aí cabe vocês analisar tudo o que vocês ouviram e continuar. Portanto, se você gostou, se você pensa dessa forma, a única coisa que eu peço para você, que compartilhe esse testemunho com outras pessoas. Dá o seu like aí, porque eu vou continuar falando mais desse assunto. Dá o seu like para fortalecer o canal. E ative o sininho aí, coloca lá todas, ative o sininho de notificação para você não perder nada desse conteúdo que eu vou falar. Eu vou mostrar como que isso aconteceu, como é que a igreja construiu milagrosamente a Bíblia e os milagres. Então, coloca lá todas, para todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar a você. Não esqueça de ativar o sininho, dar o seu like, inscrever no canal Desconstruindo os Mitos Henrique. Muito obrigado por vocês me ouvir até aqui. Se você acha que muitas pessoas precisam ouvir isso, compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.